8 horas e 5 minutos, bom dia, produtor, de volta na sua manhã de terça-feira para falar sobre os números do agronegócio brasileiro, sobre a balança comercial que foi divulgado os números recentemente através de um relatório divulgado pela Fiesp. É um boletim que é mensal com os indicadores do agronegócio e também da balança comercial brasileira. Segundo esse estudo, em novembro de 2016, as exportações brasileiras somaram o faturamento de 5 bilhões de dólares, resultado 13% inferior a 2015. Já as importações cresceram 28% e, com isso, a balança comercial do agronegócio teve um superávit de 5 bilhões e 600 milhões de dólares. Sobre esses números, sobre os números da balança comercial do agronegócio, eu converso agora com o João Pedro Cuti Dias. Ô João, esses números refletem aqui, uma queda nas exportações e um aumento nas importações. Será que há um ano atrás, quando esses números estavam sendo previstos para 2016, eram mais positivos do que estão sendo apresentados hoje? Bom dia. Bom dia. Não é questão de volume, Antônio. A questão é que a maior parte dos produtos agropecuários no mundo inteiro caíram de preço. Soja, milho, carne bovina, etc. Então, o que acontece? Mesmo que o Brasil exportasse a mesma quantidade, a geração de receita em dólar é menor. Mas, mesmo assim, o setor é altamente positivo para a economia brasileira. Mas as previsões em 2015 para 2016 eram melhores do que essa que nós vemos aqui? Não, o mundo já havia já uma expectativa de que em 2016 haveria uma queda nos produtos. Você estava com os preços elevados, você teve uma safra muito boa no hemisfério norte, uma safra boa no hemisfério sul, aumentou a oferta. A economia mundial não está crescendo naquele ritmo que se esperava que crescesse. Consequentemente, você dá um resfriamento na demanda e os preços acabaram caindo, como caiu a maior parte dos produtos. Alguns, exceção, é o caso do açúcar. Açúcar hoje é o principal produto de exportação em novembro, foi o açúcar. Por quê? Porque ele subiu em valor, subiu até 50% em valor em dólar, devido à questão climática. Você teve um problema sério de El Niño, o El Niño não choveu na região da Ásia, nos países produtores de cana, na Índia, Tailândia, na própria China, houve um déficit na produção mundial de açúcar. Consequentemente, impactou nos preços, uma demanda maior e os preços subiram. E o Brasil tem açúcar, o Brasil consegue produzir açúcar a um preço extremamente competitivo, aproveitou essa janela. Isso é importante para o setor. O setor sofreu, nas mãos da senhora Dilma, um desastre durante os últimos 4 anos. E ele estava descapitalizado. Então, nesse momento, você tem um preço melhor para o açúcar, o Brasil gera, é o quarto produto de exportação do Brasil, fica apenas abaixo da soja, do minério de ferro e do petróleo, o açúcar é o quarto produto. E isso ajuda as usinas a se capitalizarem e poder enfrentar o ano que vem em melhores condições. A balança comercial, o saldo da balança comercial no acumulado de janeiro até novembro apresentou queda de 4%. Esse saldo negativo em 2016 deve-se ao fato de, nos últimos anos, ou pelo menos em 2015, o Brasil ter aumentado muito a produção e ter tido também recordes de exportação, devido a esse fato que em 2016 nós estamos com um saldo negativo? Não, é pequeno saldo, é 3%, é pequeno saldo. Mas como as exportações caíram como um todo e as importações também caíram como um todo no Brasil. Só que o agronegócio ainda ele mantém um volume, esse volume menor em dólar, por causa do preço médio que caiu no mercado internacional. Os principais produtos tiveram queda significativa. A soja teve queda significativa, a carne bovina, a carne de frango, carne suína, todos eles tiveram queda. A exceção foi café e foi o açúcar e também o suco de laranja. Mas o resto tiveram queda, é por isso que aconteceu. Mas o mais importante, Antônio, é que as exportações do agronegócio representam 47% das exportações brasileiras. Ou seja, de cada $1 bilhão que vem para o Brasil, 470 milhões de dólares são do agronegócio. Ou seja, quem segura a economia é o agronegócio. Então, o país, como o Brasil como um todo, está no momento com um superávit de 43 bilhões de dólares. 43 bilhões de dólares na balança comercial como um todo, graças às exportações do agronegócio. Nesse relatório divulgado pela Fiesp, os produtos que ganharam destaque foi o açúcar e a carne de frango. O açúcar porque ele foi o principal produto exportado do agronegócio em novembro. E já a carne de frango apresentou aí um recuo em faturamento e também em volume.
Fala mais para a gente sobre esse produto. O problema do açúcar é aquilo que eu falei para você, tem uma demanda mundial, um déficit de quase 8 milhões de toneladas no mercado de açúcar, no mercado mundial. O Brasil aproveitou esse vácuo e entrou, e o Brasil detém quase 42, 44% do market share, da participação no mercado internacional. No frango, o preço vem caindo do frango no mercado internacional. O que aconteceu? O Brasil ele vinha no primeiro semestre com um volume muito bom, especialmente em função do embargo que alguns países fizeram às importações de frango americano. Nós temos aqui também os números do milho, da soja e do café. Qual é o cenário para essas culturas? O Brasil detém o maior exportador de soja em grão do mundo, né? Nós estamos com uma previsão de uma safra de 101 milhões, 102 milhões. A previsão é chegarmos a 54 milhões de toneladas, 55 milhões na safra agora, 2016, 2017. Milho, você vai, se o Brasil produzir o volume previsto de 83 milhões de toneladas, que o USDA está falando em 83 milhões de toneladas, o que vai acontecer? O Brasil vai ter que exportar, vai haver um superávit, já que o consumo interno não chega a 55 milhões, vai ter que exportar próximo de 28 milhões de toneladas. A grande questão é que como exportar com o preço a R$ 34,00 no porto? Essa vai ser a grande dúvida que vai ter na safra de milho para 2017. Café, o Brasil tem uma fatia importante do mercado, o mercado reagiu, o tempo está correndo bem na região de café hoje, até no Espírito Santo, que é a região do café Conilon, onde sofreu uma seca muito dura em 2014, 2015, esse ano está melhor, pode ser que a gente consiga recuperar a produção de café no Brasil. Aí o Brasil é um fator importante no mercado mundial. Se o Brasil entrar com muito café no mercado, consequentemente, cai os preços. Mas o carro-chefe, sempre, no momento, é a soja. O importante também, Antônio, no passado, o Brasil tinha um produto de exportação. Lá no início do Brasil, era o pau-brasil. Depois, mais tarde, depois a borracha. Agora, mais no século passado, o café. Hoje, não. Hoje a balança comercial é extremamente diversificada. Você tem a soja, que é o complexo soja, que é o maior gerador de receita para exportação, ele representa 17% do faturamento do Brasil. O Brasil tem participação significativa no café, na carne bovina, na carne de frango, está crescendo na carne suína, celulose, ou seja, tem todos os produtos que na área da agropecuária. O Brasil, quando entra no mercado, ele vai assumir uma posição de liderança. E o mundo inteiro espera que o Brasil continue João, crescendo. em novembro houve queda nas exportações de soja, milho, carne de frango, carne bovina, mas, por outro lado, houve um aumento nas remessas dos produtos do sucroalcooleiros, que apresentou 42% de aumento, café, produtos florestais, carne suína e peru. Qual que é o balanço que nós podemos fazer das exportações em 2016? Foi um ano bom para as exportações? Foi bom. Em relação ao mercado mundial, as dificuldades que tem o Brasil, os problemas do Brasil internamente, foi bom, sim. A questão de soja e milho, nessa época, não tem mais soja e milho para exportar. Então, já o que tinha que exportar, exportou já. Se você olhar os gráficos de exportação de soja, eles começam em fevereiro e terminam em setembro. Porque aí entra a safra americana, o americano toma conta do mercado. Quais foram os destaques de 2016 das exportações? Açúcar, disparado açúcar. Açúcar é o quarto produto de exportação do Brasil. Sim. E aumentou muito em função tanto do volume como do preço. O café também foi bom. O café foi um produto bom, exportamos um volume significativo. Nós tínhamos estoques de café, acabamos colocando no mercado internacional. As carnes estão patinando um pouco, a carne suína foi exceção, a carne suína aumentou o volume, e era importante, porque a carne suína, o setor da suinicultura passou um ano para não lembrar mais, ou seja, agora entrou a tela correta, você olha ali, você vê o valor em dólar, 56% a mais, é muita coisa. Nesses números aqui nós podemos dar destaque ao quê? Café, açúcar e café, e celulose. A celulose é um produto que vem crescendo, ela não dá um volume de um dia para a noite, mas acontece que ela vem crescendo. O Brasil é campeão mundial em produção de celulose de fibra curta, especialmente a partir do eucalipto. Então, esse é um setor que tem cada vez mais se firmando no mercado mundial. O frango é aquilo que eu expliquei para você, o custo de produção está muito alto. O problema do Brasil não é produzir, Antônio. O problema do Brasil é chegar no porto a um preço competitivo.
E alguns produtos é dramático. Milho, por exemplo, é dramático, porque o milho é um produto barato e o custo é muito caro para chegar até no porto. Então, alguns produtos, por exemplo, café, tem um alto valor agregado. O próprio açúcar é um negócio relativamente barato, custa 40, hoje está 22 centavos de dólar por libra peso, 21, 22 centavos. É um produto barato. Então, a logística pesa e pesa muito. Enquanto nós poderíamos aumentar muito a produção e principalmente aumentar a rentabilidade do produtor se nós tivéssemos uma logística melhor. Nós tivéssemos, em vez de só usar caminhão, usar as hidrovias, em vez de usar e além da hidrovia, usar a ferrovia. Uma ferrovia com preço de ferrovia. No Brasil, não. No Brasil, a ferrovia é o preço rodoviário menos 5%. Isso é sacanagem. Isso não existe no mundo inteiro. Nós temos também mais números aqui, para a gente continuar com a tela aqui, Aparece lá madeiras, couros, carne suína, suco de laranja, milho e papel. Quais são os destaques? Ali o milho é porque não tem mais milho no Brasil no momento, certo. E o preço do mercado interno está melhor que o preço da exportação. Então cai mesmo a exportação e não é época agora. O milho vai se fortalecer as exportações. Como você falou, a carne suína apresentou uma alta entre 2015 e 2016. Nós estamos abrindo mercados novos para a carne suína. O nosso ministro Maggi está brigando para abrir Coreia do Sul, para confirmar o Japão, abrir o mercado americano. É importante a carne suína, é muito modesta a participação. Se você projetar para os próximos 10 anos, o Brasil pode chegar a exportar 1 milhão de toneladas de carne suína, o que é importante. Houve um aumento de 26% na carne suína no faturamento. Já em volume exportado foi 6,4%. Madeira, o Brasil tem um potencial fantástico de madeira, porque a nossa madeira é produzida, ela é plantada, a origem da madeira não é exploração de mata nativa, ao contrário de alguns países do mundo que ainda exploram as matas nativas. Nós não, nós estamos produzindo, plantando. Eucalipto, por exemplo, nós temos hoje no Brasil mais de 7 milhões de hectares de eucalipto plantado. Ou seja, o Brasil tem condições de ampliar de forma significativa a participação nesse mercado de madeira e subprodutos do mercado internacional. Nós temos a última tela que estava ali. Tínhamos ali o algodão e também alguns outros produtos do agronegócio. O algodão está reagindo de preço agora, ele passou uma fase porque o algodão depende muito do mercado chinês. O comportamento da China é que define o algodão. Nós temos aqui o algodão, a soja, grão e óleo. Mas a soja, o grão de soja já está na reta final. Hoje o mercado interno paga mais que o porto. Então, o café solúvel também apresentou alta ali, 48%. É por causa do preço, né? O preço subiu no mercado mundial e o café aproveitou esse embalo. O Brasil precisaria aumentar mais a participação desses produtos já processados. E o café solúvel é um exemplo dele. Não só exportar grão, mas também exportar produtos já processados. Por exemplo, cacau, você teria um espaço muito grande para exportar chocolate e outros produtos já processados. O etanol, esse ano as usinas estão privilegiando a produção de açúcar e diminuindo um pouquinho a produção de etanol. Então, o etanol, esse etanol que tem, fica para o mercado interno. Perfeito. João, obrigado pela participação. Bom trabalho. Até amanhã. Até amanhã, se Deus quiser.